Barulhos de encanamento. Seu vizinho está dando a descarga no banheiro, ou ele está ligando o chuveiro, ou ele está lavando a louça, e tudo que se passa no vizinho do lado ou em cima, você está ouvindo tudo e quer resolver de uma vez por todas esse tipo de problema e não sabe mais o que fazer. Esse é o seu tipo de problema? Então assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que no final você vai ter algumas dicas boas para poder resolver esse tipo de problema, beleza? Vem comigo. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, acha que esse conteúdo faz algum tipo de sentido para você não perder mais conteúdos como esse, eu sugiro que você se inscreva, aperte a campainha aqui, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada, beleza? Bom, vamos lá. O que é importante vocês saberem antes de mais nada para que o vídeo comece? O user, né, colocou @user, como vocês podem ver aqui embaixo, ele colocou que comprou uma casa geminada e que os vizinhos do lado estão fazendo um puta de um barulho, né, colocando no caso, lavando louça, falando alto, etc. Também tem barulho de descarga do banheiro, provavelmente o vizinho fez a cozinha, né, do lado, no caso, de um lavabo, né, e ele não quer mais ficar ouvindo esse tipo de problema. Então, se esse vídeo, no caso, ele já faz algum tipo de atenção para você, deixa o seu like, porque aí fortalece para que o meu canal continue crescendo e também me motivando a fazer cada vez mais conteúdos como esse. Tá ok? Então vamos lá. O que é importante você saber é o seguinte: independente se a casa for geminada ou não, se for apartamento na zona de cima, né, no andar de cima ou no de baixo, provavelmente as mesmas formas que você vai ouvir aqui eu dizer, você pode fazer na sua casa ou no seu apartamento. E essas dicas, elas são cruciais para que no caso você consiga resolver esse tipo de problema você mesmo, se você quiser, sem precisar ter que chamar uma pessoa profissional, que hoje em dia, infelizmente, muitos se intitulam como profissionais, mas de verdade não são. Cobram uma puta de uma grana, cobram de você, você compra o material, eles não fazem o serviço direito e ainda você tem esse tipo de problema, porque não resolveu e ainda gastou dinheiro. Então, para fazer com uma pessoa que não é profissional, pelo menos essas dicas que eu estou passando vão ajudar você a conseguir também resolver esse tipo de problema. Antes de mais nada, é importante você entender o seguinte: esse tipo de parte de acústica que você tem que trabalhar na sua casa, no seu apartamento, menos pior que não é na cozinha. Por exemplo, a casa, no caso, né, do user, ele colocou que nas costas da casa dele, no caso, que é a casa geminada, o vizinho está com a cozinha e provavelmente o banheiro, o lavabo, encostado na parede dele. Menos pior que a parede dele, que ele pretende fazer o tratamento ou o isolamento acústico, não é uma cozinha. Por quê? Porque se, porventura, do user, a parede da casa que estivesse fazendo barulho, da casa dele, de dentro da casa dele, fosse uma cozinha, é muito mais complicado. Por quê? Porque envolve gordura, né? Para você poder mandar uma cozinha limpa, você tem que realmente ter azulejo, piso no chão, coifa, para que a gordura não se espalhe. Pode perceber que se você não começar a fazer a sua manutenção de limpeza periódica, as paredes, panela, móvel, fica uma gordura incrusta de um jeito que para tirar é difícil, e isso se conseguir, dependendo do nível. Então, imagina colocar algum tipo de material acústico, como lã de rocha, lã de vidro, isopor, né, manta aluminizada, manta acústica, e isso na parede que é da cozinha. Você imagina a gordura que vai pegar nisso e você não vai conseguir limpar. Então, menos mal, já temos um problema resolvido, que justamente na casa dele, não sei, ele não colocou na mensagem, aqui na descrição, se é um quarto, se é uma sala, qualquer qual seja o cômodo, pelo jeito não é uma cozinha, né? Então a cozinha vem dos vizinhos, não da casa dele. Então é importante vocês, no caso, entenderem isso, tá? Então o que pode ser feito nesse caso? Ele até perguntou se, no caso, ele poderia fazer uma nova parede em cima. É justamente o que eu vou sugerir agora. O melhor tipo de tratamento que você pode fazer é você conseguir isolar essa parede do vizinho. Só que o que acontece? Muitas vezes, eu já vou explicar para quem tem apartamento, que o tipo de tratamento ele vai ser diferenciado, tá? Porque casa é uma coisa, apartamento já é outra, tá? Então vamos supor, para casa, a primeira coisa que você pode fazer é, essa parede que você está vendo que tem esse barulho, que está vindo esse barulho, não é apenas o barulho.
vem a vibração junto com ele. Então você precisa sanar esse tipo de problema. Como que você faz isso? Todos os links dos produtos que eu vou dizer aqui agora, eles vão ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Como eu já pesquisei, já fiz todas as pesquisas necessárias dos valores mais em conta que eu pude encontrar, eu já coloquei eles aqui abaixo, tudo muito mais fácil. Se você, no caso, quiser comprar, para você clicar diretamente e já ser direcionado para a loja e fazer a compra. Então vamos lá. Comprando lã de rocha, de preferência aquelas lãs de rochas mais grossas, tá ok? De preferência, se não é cozinha, não há necessidade de ser uma lã de rocha aluminizada. Tem a lã de vidro que você pode usar também? Pode. Mas eu sugiro, no caso, a lã de rocha. Porque ela, no caso, não vai dar as mesmas coceiras, os problemas de pinicamento na pele, de irritação e etc. que a lã de vidro tem. Também pinica. Se você não estiver usando luva ou proteção, vai espetar, pode ser que você seja alérgico, mas a lã de vidro é muito mais complicada. Então compramos umas lãs de rocha espessas. Existe também aqui abaixo, na descrição do vídeo, a cola especial que você vai passar na lã de rocha e colar. Já existem placas de lã de rocha que você pode comprar, que elas já são autoadesivas, você tira a parte de trás dela e gruda diretamente na parede. Tá? Não tem que fazer nenhum tipo de tratamento, de você passar algum produto diretamente na parede para depois grudar a lã de rocha. Não tem. Gruda essa parede, né? As placas de lã de rocha e trabalha de fora a fora. Desde um canto até o outro e de baixo até em cima, colocando a lã de rocha. Dá um espaçamento de pelo menos 7 centímetros da parede que está com lã de rocha, criando como se fosse um vácuo de espaço e criando, no caso, uma nova parede. Para você ter um isolamento acústico perfeito, seria necessário fazer uma parede de alvenaria, ou de blocos de tijolo, né? Aqueles blocos de concreto, na verdade, ou de tijolo baiano, se você não tem condição de comprar o bloco de concreto. E você subir uma nova parede. Então ia formar como se fosse um recheio. A parede do vizinho está aqui, que é a que é geminada, está dando barulho. Você vai colar nessa parede aqui a lã de rocha, vai dar um espaço de mais ou menos uns 7 centímetros no mínimo, de preferência uns 10, tá? E você vai construir uma nova parede, de preferência de bloco de concreto, e aí você vai rebocar essa parede normal. Só de você fazer isso, toda a vibração e barulho, quando for passar, a lã de rocha já vai absorver bastante aquele impacto. E aí, como se não bastasse, ainda tem o vácuo de uma parede para outra, que é justamente onde não vai ter esse tipo de problema de reverberar o som que passou pela lã de rocha, que já foi bastante amortecido. E aí essa parede que você construiu, você pode passar justamente uma massa acrílica ou uma massa corrida. Tem gente que gosta de deixar a própria parede mesmo rústica e só pintar ela, ou deixar ela na massa pura mesmo dela, do concreto, que fica aquele estilo justamente que é chamado de industrial, né? Moderno, é bonito, é rústico, industrial, e é muito utilizado por, inclusive, as casas mais modernas agora, tá? Então você fazendo isso, você já resolve o problema. Aí você fala para mim, mas e se eu não puder comprar isso? Qual que vai ser o problema? Se eu não puder comprar uma nova blocos de concreto, de tijolo baiano, para poder subir uma nova parede, o que eu vou fazer? Você pode ir para o acabamento um pouco mais simples. Ele não é tão eficaz quanto a parede de alvenaria, mas ele vai ajudar. É você pegar aqueles trilhos, que inclusive também estão aqui abaixo na descrição do vídeo, e você vai fazer uma parede de drywall, ou seja, de gesso acartonado. Rapidamente você vai conseguir fazer esse tipo de serviço. Pode ver que as empresas, inclusive, fazem isso com muito mais rapidez do que você de repente, porque eles só trabalham isso. Só que você sozinho ou sozinha pode fazer, porque a placa de gesso acartonado, ela não é tão pesada, ela é um tamanho bem grande, você vai conseguir colocar ela diretamente no espaço que você quer através dos trilhos. Você coloca os trilhos, parafuso no chão, parafuso na parede, parafuso no teto, faz tipo uma moldura e vai colocando as placas de gesso acartonado, que são os drywalls. Depois, uma emenda de uma placa de gesso acartonado ou de drywall, se você preferir chamar assim, você pode usar aquelas retinhas que são vendidas em rolo, que também está aqui na descrição do vídeo, para você poder colar
e com a massa específica, que pode ter a própria massa de drywall, ou você pode fazer com massa PVA ou massa acrílica, e você tampa esses furinhos dessa redinha, que uma parede com a outra, né, uma placa de gesso acartonado ou drywall com a outra encostada, você consegue fechar e depois nivelar e dar um acabamento, né? E aí você pinta depois a parede e ninguém nem vai imaginar que atrás dela vai ter uma parede todinha forrada, no caso, né, acusticamente com a lã de rocha e também a parede do vizinho. Dessa forma você vai resolver esse tipo de problema. Aí você fala para mim, poxa, mas eu moro em apartamento, o que eu vou fazer? Pois é, aí é o buraco um pouco mais embaixo. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, as empresas elas não estão mais fazendo, as construtoras, como deveriam fazer. Na laje existiam aquelas placas de isopor muito grossas que ajudavam, no caso, não somente a deixar o prédio mais fresquinho, mas também trabalhar a parte acústica, né, de um andar para o outro. Mas hoje em dia eles colocam umas placas mais finas, ou colocam uma placa até que grossa, mas com o tipo do IP do produto de má qualidade, ela é mais porosa, né? E aí não dá o resultado esperado. Nesse caso, o que é que você precisa saber? Independente se for banheiro, se for sala, se for o que é que seja na casa do vizinho, no caso em cima, porque dos lados provavelmente não vai ter. Se tiver, é a mesma coisa. Você vai ter que pegar e fazer literalmente um U de a parte acústica nessa parede. Vamos supor que o problema no apartamento, tá? Tá sendo no vizinho do lado. Tanto faz da esquerda ou da direita. Você não vai ter que fazer somente a parte acústica, como eu acabei de explicar, que no caso é pro user, na parede que é geminada. Você vai ter que fazer também no teto e no chão. Ou seja, um U, entendeu? Um U. Aqui está o teto, parede, 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 parede. Você tem que fazer, essa parede está com problema, é nessa que você vai tratar acusticamente, é no chão e também em cima. Por quê? Porque o prédio, eles são vários andares e a vibração, ela vai, no caso, não apenas passar pela parede como um problema de barulho, mas ela também vai passar em forma de vibração. Então você vai ter que construir, no caso, vamos supor que seja nessa parede aqui, né? Você vai construir, como eu acabei de explicar há pouco, no chão você vai construir como se fosse um degrau, um tablado. Na parte do chão você pode inclusive usar EVA grosso, que são aqueles EVAs que geralmente são vendidos ou para academia, como se fosse um tatame, ou aqueles que são vendidos para crianças quando vão brincar em playground. Você pode pôr aquilo e depois fazer um acabamento de madeira ou de piso laminado, se você preferir, e aí você deixar mais ou menos 1 metro, a parede já foi preenchida, já foi feita a drywall, você não vai construir uma parede de alvenaria dentro do seu prédio, né? Então, você vai construir uma parede provavelmente de drywall. No chão dessa parede, você vai fazer do mesmo jeito, um tablado de pelo menos uns 20 centímetros de altura e colocando, no caso, essa no chão de contato, encostado bem na parede que você fez de drywall, com a lã de rocha encostada no vizinho. Você vai fazer um tablado no chão e você vai colocar depois esse EVA grosso, coloca mais uma camada de espuma grossa, coloca uma camada de lã de rocha e por cima dessa lã de rocha você pode colocar ou uma camada mais fininha de EVA ou já ir direto com o piso laminado. E aí vai virar como se fosse um palco pequenininho, na mesma extensão do chão. E na mesma coisa você faz no teto, como se fosse um teto de gesso rebaixado. No acabamento, você pode fazer inclusive com o próprio drywall, colocar no caso umas lâmpadas, né, embutidas, e ninguém nem vai imaginar que aquele problema ali está sendo sanado, resolvido de problema de barulho, porque você fez a parte de tratamento acústico. E nessa parede você pode aproveitar para fazer uma decoração bem bonita, colocando as luzes do teto e no chão, quem sabe, uns spots ligados e virados para a parede. E nessa parede você coloca quadros bonitos, né, peças de arte bonitas, algum quadro bem chique, alguma coisa do tipo. Então, um aparador para você poder colocar bebidas, né, para os seus familiares ou vizinhos ou colegas, amigos, quando forem te visitar, você ter essa parede chique e bonita para poder trabalhar. Coisa de que também é importante, que vale a pena. Depois que você fez isso, tentar colocar bastante móveis na frente dessa parede,
Por exemplo, móveis que eu falo é com relação à parte de sofá. Sofá, ele geralmente é muita espuma, né? E tecido, ele absorve bastante o impacto. Então, já vai garantir ainda mais algumas barreiras antes de ir para o restante dos cômodos da casa. Essas dicas fazem sentido? Você tem algum tipo de dúvida que você tem em relação a isso? Faça que nem o user, coloca no comentário abaixo aquilo que você realmente tem de dúvida, de problema, porque eu vou ler e vou responder os comentários, e quem sabe se a dúvida for pertinente, eu possa fazer um vídeo assim como eu fiz para ele, beleza? Agora eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que é super, hiper importante da parte acústica que você também não pode perder.